Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java básico. Essa é a aula de número 24 e hoje nós vamos começar com a parte de introdução à orientação a objetos. Nessa aula em particular, nós vamos fazer uma revisão do que são classes, o que são objetos e o que são atributos. Para essas aulas de orientação a objetos, eu quero ir bem devagar com vocês, a cada aula apresentar algo novo da orientação a objetos. Assim fica mais fácil a gente aprender o que é um objeto, o que é orientação a objetos, e a gente vai aprendendo aos pouquinhos para no final ter todo o conhecimento. E a maneira que essas aulas vão funcionar é aula com teoria, vou mostrar prática para vocês também, como sempre, com um exemplo, e depois uma lista de exercícios. Só que a lista de exercícios, elas vão ser cumulativas. O que isso quer dizer? Como que vai funcionar isso? Para essa aula número 24, eu vou apresentar uma introdução para vocês de classe e objetos. E aí nós vamos fazer exercícios, são exercícios bem mais simples. Depois, na aula 25, eu vou introduzir a parte de métodos. E aí nós fazemos exercícios que vão abordar tanto o conhecimento que nós adquirimos aqui na aula 24, como o que nós adquirimos na aula 25. Assim, no final desse módulo de orientação a objetos, vocês vão estar sabendo o que vocês precisam saber para poder entrar no mercado de trabalho e começar a trabalhar em projetos Java. A agenda da aula de hoje, nós vamos ver como é que é a forma geral, a definição de classes, a definição do que são atributos e a criação de objetos, que nós também falamos instanciação, né? Instanciar objetos. Então vamos lá. No Java, agora o que está interessando para a gente é código. Essa é a forma geral de uma classe. Então, a gente já está meio que acostumado a criar classes, porque em todas as aulas que a gente fez até agora, a gente sempre criou uma classe e essa classe, ela sempre teve o método main. Então, o que está faltando aí na nossa classe são as variáveis de instância, que também são chamados de atributos, e a declaração dos métodos, ou seja, métodos mais funcionais para a classe. Isso é como funciona uma classe no Java. Porém, vamos tentar recapitular um pouco daquele conhecimento que a gente viu lá no início do curso, quando eu fiz para vocês uma pequena introdução à orientação a objetos. Por que a orientação a objetos surgiu? É muito mais fácil você imaginar hoje uma entidade, né? Vamos tentar utilizar alguns conceitos de projetos. É muito mais fácil você tentar imaginar uma entidade do que você fazer programação estruturada. Até agora, o que nós fizemos no nosso curso foi programação estruturada. A gente fez um algoritmo, tudo dentro de um programinha Java, e aquilo lá foi a nossa programação estruturada. Agora nós vamos começar a trabalhar com uma programação orientada a objetos, aonde imaginamos entidades do nosso mundo, entidades que queremos utilizar nos nossos projetos como objetos. E esses objetos, a declaração, a definição, nós chamamos de classe. Então, uma classe, ela tem qualidades, que nós chamamos de atributos, que na verdade serão as variáveis dessa classe, e também existem os métodos, que são formas de ações, mas nem sempre são ações. Quando a gente vai explicar orientação a objetos pela primeira vez, para uma pessoa que nunca ouviu falar, é um pouco complicado você chegar na explicação ideal, a explicação do que realmente seria. É por isso que sempre no começo, geralmente, você vai ver nesse curso, em algum outro curso ou em algum livro, a declaração de objetos sendo a definição de uma entidade, e onde essa entidade tem características, que são os atributos, e pode executar ações, que seriam os métodos. Mas até o final desse módulo, você vai perceber que um objeto é muito mais que isso. Só que por enquanto agora é com isso que nós vamos lidar. Uma classe é uma declaração, é uma definição de uma entidade, de um objeto, onde os seus atributos são as suas características. Nessa aula nós vamos focar nos atributos. Na próxima aula a gente foca nas ações de uma classe, que seriam os métodos. Então, para exemplificar, um carro.
Quais seriam os atributos, quais seriam as características que um carro pode ter? Então, o carro tem uma cor, tem uma marca, tem um modelo, tem um número de passageiros, né, que seria uma capacidade de passageiros, tem a capacidade do tanque de combustível e tem o consumo de combustível por quilômetro. Como é que a gente pode, então, traduzir essas informações para uma classe do Java? A gente define, então, uma classe carro que vai ter os seus atributos. Então, a marca, modelo, podem ser do tipo string. O número de passageiros pode ser do tipo int ou byte. A capacidade de combustível, né, a capacidade do tanque de combustível, ela vai ser double, pode ser o número quebrado, cabe 40 litros e meio no tanque de combustível. E o consumo de combustível, então pode ser que o carro faça 400 km, pode ser que o carro faça 250,6, então é um número double. E é isso. Então a gente consegue traduzir todas essas informações que a gente tem aí na tela para código Java. Então vamos para o Eclipse para a gente poder declarar essas informações que a gente tem aqui. Estou com o Eclipse aberto aqui então. Vou vir aqui, vou criar uma classe para aula 24. Eu vou chamar essa classe de carro. Não vou pedir para criar public static void main. Aqui nós estamos apenas preocupados com a declaração da classe. E aqui eu vou apertar o finish. Opa, foi aqui dentro. Eu vou mudar aqui para 24. Assim a gente faz um refactoring também. Então vou mover. Então foi ali, moveu, tá? Ok. Essa classe aqui. Então vamos lá. A classe pode ter uma marca. Pode ter quais são as informações. Deixa eu copiar ali. Modelo. Número de passageiros. Capacidade de combustível. E consumo de combustível. Ficou a mesma coisa? Ficou. É muito comum também, pessoal, se vocês quiserem para poder ajudar depois na leitura dessa classe, colocar comentários. Mas, por exemplo, se você utilizar marca, modelo, você não precisa ficar colocando aqui marca do carro. Esse tipo de comentário, na verdade, mais atrapalha do que ajuda. Isso a gente chama de clean code. É uma boa prática de programação. Então, você dando nomes que significam alguma coisa para a variável, já ajuda bastante depois uma pessoa que for ler o seu código. Então, aqui nós temos uma classe carro, que ela tem 5 atributos. Marca, modelo, número de passageiros, capacidade de combustível e consumo de combustível. Como é que a gente faz agora para poder utilizar essa classe? Então, por exemplo, nós definimos um carro, só que agora o carro na programação, em um projeto, ele é só uma declaração, é só uma classe. Do momento que a gente dá vida para esse carro, a gente chama ele de objeto. Então eu posso ter um carro que é uma van, eu posso ter um carro que é um fusquinha, eu posso ter um carro esportivo, eu posso ter um carro de corrida. São 4 carros diferentes. A partir daquela declaração, a partir da especificação, da definição do carro, eu consigo dar vida, eu consigo criar objetos similares. A mesma coisa hoje quando você vai criar uma cadeira. Como é que você vai criar uma cadeira? Existem diversas maneiras. Você precisa ser capaz de sentar naquela cadeira. A cadeira pode ter um encosto ou não. A cadeira pode ter 4 pés. Ou a cadeira pode ser daquelas mais modernas que tem apenas um pé para poder dar sustentação. Enfim, existem várias maneiras. Mas a definição de que é uma cadeira já está claro para a gente. Então, é a mesma coisa que acontece num sistema. Através da declaração das classes, a gente consegue dar a vida a objetos e assim a gente consegue criar outros objetos. Então, por exemplo, se a gente quiser criar uma van, então a gente instancia através da palavra-chave new. Nós já utilizamos essa palavra-chave em algumas outras situações.
nas correções dos exercícios, por exemplo, e na hora de fazer leitura de dados do teclado, a gente instanciou uma classe do Java chamada Scanner. Na hora de criar números randômicos no Java, na correção dos exercícios, nós também instanciamos uma classe do Java chamada Random, que é para fazer a criação, gerar números random, né, números randômicos. Então, é a mesma coisa aqui. Carro é a declaração da classe, a gente dá o nome da variável que a gente quer, sinal de atribuição, que é o igual, o new, que a gente vai criar, e o carro seguido de abre e fecha parênteses. Por enquanto, é dessa maneira que a gente vai instanciar uma classe. Depois, a gente vai aprender uma forma de fazer isso mais rápido, uma forma melhor. E se a gente quiser setar valores para os nossos atributos, é assim que nós vamos fazer por enquanto. Eu já vou adiantar para vocês o que esse código que está aí na tela é extremamente horrível e você não vai ver uma coisa dessa em um projeto Java no mundo real. Mas nós vamos aprender um pouco mais para frente como é que a gente pode deixar esse código bonito, tá? Então, por enquanto, como é que a gente vai setar valores para os nossos atributos do objeto? É o nome da variável, ponto, o nome do atributo. E aí depois é a mesma coisa que atribuir valores à variável. Da mesma forma que a gente tem esse Fiat do Cato aí na tela, a gente pode ter um Fusca também. Então o que vai mudar são os valores que cada objeto tem. Então vamos fazer também um hands-on para a gente poder ver como é que a gente utiliza esse objeto. Então eu vou voltar aqui só para eu ter a minha colinha. Vou voltar aqui para o Eclipse. Vamos criar uma classe para a gente poder testar. A gente vai utilizar essa mesma classe para testar? Poderíamos fazer isso, mas não. Vamos seguir umas boas práticas, né? Então, dentro do pacote 24, eu vou criar uma nova classe, que é teste carro, e vou criar o public void main aqui. Então, aqui sim é onde eu vou testar o código aqui. Então, primeiro nós vamos declarar aquela van. Então, é carro, van, new, e se você for utilizar o Eclipse, ele já vai te dar o autocomplete aqui. Então, o van ponto. Se você faz o van ponto, o Eclipse ou o NetBeans te dão as opções disponíveis, que é o autocomplete. Ajuda bastante, mas vicia muito também. Então, vamos lá. A marca, eu vou copiando aqui, olha, que é só pra gente Fiat. É uma string, então tá aqui. O modelo é o Ducato. Então tá aqui. Mais o que? Passageiros 10. Então, número de passageiros 10. O van ponto, capacidade de combustível. Vou só botar aqui e capacidade de consumo de combustível. Somente eu vou botar aqui e só ver os valores que eu coloquei aqui, que seria 100 e 0.2, né? 0.2. Consumo de combustível. Se a gente quiser agora, ó, systemout.println, se vocês fizerem isso aqui simplesmente, van, e vocês rodarem esse programa, run as Java application, tá vendo que ele coloca todo o nome da classe e coloca também esse número aqui. Isso aqui é uma referência para o endereço de memória que foi alocado. Eu vou fazer uma aula para vocês só explicando como é que funciona a memória do Java, porque é muito importante a gente também entender essa parte para poder depois tratar de performance dos nossos programas. Então, você está vendo que se coloca desse jeito, somente o van, ele joga isso daqui. Existe uma maneira muito mais elegante da gente utilizar, que seria através do método toString, mas a gente pode modificar esse método do toString e nós vamos fazer uma aula só para isso também, mas por enquanto não vamos trabalhar com isso. Então aqui, Fiat, eu vou botar aqui a marca, então a marca, vou colocar aqui também um modelo, só para a gente fazer um output.
E se a gente for executar, é um Fiat e é um Ducato. Da mesma forma que a gente faz a atribuição, a gente consegue fazer o output na tela. Se a gente quiser colocar aqui, ó, vou copiar esse carro novamente aqui e vou colocar aqui o Fusca. A gente tem 2 objetos agora. Deixa eu mudar aqui. O Fusca, vou copiar aqui só para facilitar, tá? O Fusca, ele é marca Volkswagen, modelo Fusca, 4 passageiros, um tanque de 30 litros e o consumo de combustível 0,15. E da mesma forma, a gente pode também fazer o Fusca ponto marca e o Fusca ponto modelo. E a gente faz o output dessas 2 informações na tela. Lição de casa para vocês agora. Como eu falei, nós vamos fazer uma aula de teoria com exemplo e depois a lição de casa para vocês treinarem. Não adianta, orientação a objetos não tem jeito, pessoal. É apenas treinando na prática mesmo. Quanto mais você faz, mais rápido você vai aprender. Então, principalmente se esse é o primeiro contato que você está tendo com programação, o primeiro contato com o mundo de orientação a objetos, quanto mais exercício vocês fizerem, mais craques vocês vão ficar no assunto. Então, vamos treinar bastante aqui no curso também. A lista de exercícios, então, está na tela. Também vou deixar na descrição do vídeo para vocês fazerem o download ou acessarem e vocês tentarem resolver os exercícios. E aí, na próxima aula, a gente faz a correção dos exercícios e depois a gente vai para a aula 25, que é a parte de métodos também. Aí a gente utiliza esse conhecimento de atributos e adiciona os métodos no meio também. O código-fonte dessa aula, como sempre, está no GitHub. Se você ainda não conhece o GitHub, também tem um screencast aqui no blog. O link do curso com todas as aulas publicadas está aí na tela. Também vou deixar na descrição do vídeo. Se vocês quiserem entrar em contato... E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E se vocês curtiram essa aula, por favor, dê um joinha no vídeo para poder ajudar na divulgação. Até a próxima!